Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana? Nós aqui com mais um RIC Rural Podcast e eu aproveito, quero agradecer a audiência, a companhia. A gente tem tido aí uma grande companhia com vocês nos nossos podcasts. Isso mostra que estamos aí num caminho que está agradando, né? Eu quero agradecer porque é sempre um prazer estar aqui falando, levando informações do agro, informações importantes não só para o produtor rural, mas também para aquele que tem necessidade, tem curiosidade em conhecer um pouco mais sobre esse importante setor da economia nacional e do Brasil. Hoje nós vamos falar de safra, viu? Mercado e perspectivas para o agro para os próximos dias. Sobre esses assuntos, eu convidei e está aqui comigo o Salatiel Turra. Ele é economista e analista de desenvolvimento técnico do Sistema OCEPAR. Turra, muito obrigado, viu, por atender o nosso convite, estar aqui falando sobre esse assunto que é mercado e que mexe aí com o imaginário, né? Hoje não dá para falar que não, mas mexe com o imaginário do produtor e do setor, porque a gente tem muita coisa acontecendo e a gente precisa um pouco identificar e decifrar essa ciranda do mercado e também de perspectivas que ele aponta. Muito obrigado mais uma vez e bom dia. Bom dia, sempre é uma satisfação, Sérgio, estar aqui compartilhando conhecimento e aprendendo com vocês também. Pois é. Doutor, a Conab, na sua oitava estimativa de grãos para 2022-2023, disse o seguinte: o total de toneladas de grãos, 313,9 milhões de toneladas, um acréscimo de 15,2% em relação à safra passada. Para a soja, nessa estimativa da Conab, a oitava, diz que nós vamos fechar 2022-23 com 154,8 milhões de toneladas, um aumento de 23% com relação à safra anterior, e o milho, 125,5 milhões de toneladas, um aumento de 11%. A gente só vê aumento, né? Muito grande. Como é que está o Paraná com relação às perspectivas para a safra 22-23 de grãos? O que é que a gente espera aí para milho, soja, enfim? O Paraná também, não diferente do Brasil, ele está se destacando em termos de produção nessa safra, né, na safra 2022-2023. Nós tivemos aí uma redução significativa nas safras anteriores devido às escassez de chuva, questões de laninha que prejudicou. Mas nessa última safra nós aí tivemos uma produção muito boa, principalmente para a cultura da soja. Chegamos aí mais de 22 mil toneladas do grão produzido no nosso estado. Isso traz um conforto principalmente para os produtores. Temos também a questão do milho, segunda safra, que também tem uma produção significativa, principalmente tanto para o consumo dos animais, que nós somos um estado que produz muito proteína animal e, consequentemente, uma produção boa traz também um fôlego aí para esses produtores, para esses consumidores desse produto. Temos aí a perspectiva de colher em torno de 3,8 milhões de toneladas de milho segunda safra, isso numa área de 385 mil hectares. Então, nós tivemos uma evolução de área em torno na ordem de 10 milhões de hectares no total de área plantada no nosso estado, e nós vamos produzir em torno de 47 milhões de toneladas. Isso, Sérgio, é uma das principais safras, uma das principais produções do nosso estado quando comparado com os últimos anos, uma vez que as condições, como tu bem comentaste, foram bem favoráveis para o desenvolvimento das culturas. E aí, quando eu digo culturas, eu me refiro principalmente à questão de grãos, soja, milho, trigo, feijão também. Então, esse aumento está criando um problema logístico, né, que é o armazenamento desse produto, né? Como é que você vê isso, hein? Como é que as cooperativas estão vendo essa situação A gente anda nas estradas, eu quando vou fazer as reportagens aí para o RIC Rural, poxa, aqui mesmo perto de Maringá, você vê muitos silos bag, né, espalhados em terrenos onde a cooperativa acabou colocando ali porque não existe mais espaço físico para se armazenar. Isso é um problema, né? Com certeza. Uma das principais ações para tentar corrigir esse gargalo, nós do sistema OCEPAR, juntamente com a OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil,
reivindicamos, através de propostas junto ao Plano Safra, linhas de financiamento para investimento, mais especificamente para armazenagem. Nós principalmente conseguimos analisar nessa última safra de que esse é um gargalo que precisa ser superado o quanto antes. E para que isso seja superado é necessário que seja investido ou tenha disponibilidade de recursos com taxas de juros controladas, aonde nossos produtores, nossos cooperados, nossas cooperativas, e quando eu falo, eu cito os três, eu me refiro que todos os associados são donos daquele negócio quando se fala em cooperativa. Então, todos essas pessoas têm uma acessibilidade ao crédito com uma taxa de juros diferenciada e com uma condição especial para que possa investir em instrumentos, em mecanismos que possam armazenar nossos produtos e assim nossos produtores, nossas cooperativas possam receber um valor adequado quando do momento da comercialização. Então, hoje você tendo uma produção alta, como for destacado, graças a Deus, mas temos que ter uma condição também de armazenagem para esse produto quando colhido e passado aí para nossos armazéns. Você falou de crédito, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto também, turma, mas essa armazenagem mostra que o produtor não está negociando, porque ele está esperando um preço melhor, né? O valor hoje da saca da soja aqui na região de Maringá está R$ 121, a saca de 60 quilos, o milho 48. Então, isso muito abaixo do que a gente viu o ano passado e anos anteriores, né? E isso mexe também com o preço, né? Está diretamente relacionado ao preço, né? Você tem uma perspectiva de uma melhora a curto prazo, Turhan? Nesse sentido, a gente consegue destacar o seguinte, Sérgio. Os nossos produtores, agora eu faço também mais uma vez uma correlação com as safras passadas, né? Nossos produtores estavam recebendo um preço significativamente relevante quando comparado em outros momentos, da saca da soja, do milho, do trigo. Entretanto, a produção era baixa. Aí você tem um preço alto e uma produção baixa. No outro momento, com o passar do tempo, ocorreu que muitos produtores haviam fixado o preço naquele momento com preços mais baixos, né, feitos contratos futuros, e aí o preço aumentou. Aí o que acontece? Nessa última safra, o pessoal ficou receoso em fazer contrato futuro. Né? Então, os produtores eles optaram em especular o mercado e fazer as suas vendas quando do momento da sua colheita. Acontece que nós tivemos aí um aumento de produção significativa e, consequentemente, uma redução dos preços recebidos. E aí os custos de produção ainda concentrados numa margem significativa. Logicamente, o que a gente pode concluir com isso é que os nossos produtores, nossos cooperados, estão trabalhando com um volume maior de recurso, né? Tanto de recebimento como também investido. Logo, a margem de lucro está baixa também. E isso é uma preocupação. E aí, só para finalizar e para justificar esses valores, a gente consegue fazer alguma comparação aqui. Eu trouxe alguns números que podem impactar diretamente nessa informação. Então, a soja, o preço recebido na última semana pelos produtores paranaenses, segundo o Departamento de Economia Rural, estava em torno de R$ 122 aqui no estado do Paraná. Já o ano passado, no mesmo período, os produtores estavam recebendo R$ 178 a saca da soja. É um valor bastante significativo de diferença. Isso, consequentemente, aí poderia ajudar nos custos variáveis que o produtor tem, que é nos insumos, que aumentaram também significativamente. O milho e o trigo são algumas outras culturas que eu gostaria de chamar um pouquinho mais de atenção, e aí destaco o que nós, cooperativas, estamos fazendo nesse sentido. O milho, na semana passada, os produtores aqui no Paraná receberam R$ 43 a saca do milho, saca de 60 quilos. O ano passado, no mesmo período, segundo os dados do Departamento de Economia Rural, eles estavam recebendo R$ 80 por a saca de 60 quilos. O trigo, R$ 66, o pessoal estava recebendo semana passada, enquanto que no ano passado, no mesmo período, estavam recebendo R$ 98 a saca. E aí, essas duas últimas culturas que eu destaquei aqui, os preços recebidos pelos produtores no nosso estado estão inferiores aos preços praticados pelos preços mínimos aí do governo federal. Isso traz uma preocupação de que
Nós, como sistema de organização das cooperativas, já fizemos um comunicado junto à OCB, junto ao governo federal, sobre as políticas de mecanismos aí de preços mínimos que podem ser dados atenção quando do momento principalmente da intensificação da colheita do trigo, uma vez que se o preço do trigo recebido pelos nossos produtores está abaixo do preço praticado pelo mínimo do governo federal, deve-se existir um estímulo aí do governo federal para a aquisição desses produtos e para que esses produtores consigam receber um preço mínimo aí como estabelecido pelo governo federal. De modo geral, a gente pode perceber que os preços são os principais influenciadores, tanto na tomada de decisão para plantar qualquer cultura, como também para você especular o momento de vender esse produto, porque vai determinar a margem de lucro desse produtor. De modo geral, os produtores nós temos uma preocupação diferente nesse ano. Né? Nós temos uma produção maior, diferente do que outros anos, porém com preço menor, o que também a economia explica, né? Uma maior oferta diminui o preço recebido pelo aquele produto. Entretanto, existem mecanismos, e para isso que a gente busca alternativas aí junto aos pleitos da política pública, para que seja garantido aí um preço adequado, principalmente para esses produtores de trigo e também de milho. E cabe destacar, Sérgio, apenas para complementar, que a cultura do trigo é uma cultura que traz um diferencial para o manejo de produção dos produtores. Ela quebra ciclos de produção de outras culturas que são costumeiramente plantadas no nosso estado. Então, além de trazer nós sermos um dos principais produtores de trigo, o ano passado perdemos para o Rio Grande do Sul, esse ano com certeza vamos ganhar, porque eles estão com uma condição precária devido à falta de chuva, mas o trigo é uma condição de trazer a segurança alimentar aí para a questão de panificação, que vai influenciar principalmente para o nosso consumidor aí na ponta, né, que consome pão, consome massa, consome farinha, enfim, traz todo um aumento no custo aí para a população de modo geral. Pois é, essa condição é uma situação bastante complicada, né? Quanto tempo faz que a gente não ouve falar em preço mínimo do governo, né? A gente estava vindo há um longo tempo aí só falando de números bons, agora você toca no assunto que estamos aí abaixo do preço mínimo estabelecido pelo governo. Realmente é um sinal amarelo piscando muito para o vermelho já, né? Agora, tem a questão dos custos, né, Turra? Os custos de produção depois da pandemia, e também da guerra, pandemia do coronavírus, mais a guerra da Ucrânia, fizeram os custos aumentarem e os preços despencarem, né? Essa equação está perto de ser solucionada, Turra? Nós percebemos de forma bastante significativa quando dá conflito, né, bélico entre Ucrânia e Rússia, os preços elevados significativamente aí dos insumos, né, adubos, fertilizantes, e também a questão do dólar, né, o dólar valorizado também favorece para que os custos de produção aumentem, principalmente na parte de defensivos. Outros conflitos, como também Covid, também favoreceram para que alguns pontos, principalmente ligados à comercialização de produtos, e principalmente quando você fala em produtos da agricultura, quando principalmente esses são importados, eles aumentaram os preços aí significativamente. Nós podemos destacar, Sérgio, que nesse momento os custos de produção eles têm dado uma redução quando comparado com aqueles momentos de picos ali. Mas ele ainda se concentra no patamar alto, justamente porque os preços ainda eles estão, quando comparados em outros momentos aí esses preços recebidos pelos produtores estão uma margem ainda significativa. Porém, esse custo ele tende a se equalizar. Muitos produtores, muitas cooperativas, o pessoal aqui do nosso país, de modo geral, não só do Paraná, eles também conseguiram buscar alternativas para reduzir esses custos, né? Então, consorciar cada vez mais o uso de fertilizantes aí produzidos pelas próprias dejetos de animais, camas de aviários, enfim, são outros mecanismos que também favorecem para a redução do custo de produção, mas
a tendência nesse primeiro momento é de que ele tem sim se estabilizado e mantido uma margem aí com que os produtores consigam ter lucro em suas atividades agropecuárias. Vamos falar de crédito então. O produtor precisa de dinheiro para produzir, né? E a gente tem também aí uma necessidade dessa captação dos recursos, né? Como é que está isso, hein, com relação? Nós já estamos quase no final da safra aí, do plano safra, da disponibilização dos recursos do plano safra. O produtor tomou muito dinheiro, tem facilidade para isso, as cooperativas tomaram também dinheiro. Como é que está a situação da cooperativa e do produtor do Paraná? Bom, na safra 2022-2023, que tem sua vigência de julho de 2022 até junho agora de 2023, foram disponibilizados pelo Plano Safra em torno de 340 bilhões de reais. Destes, Sérgio, já foram utilizados 292 bilhões de reais, que corresponde a praticamente 86% desse volume. Além disso, as cooperativas, né, tudo que foi de crédito destinado às cooperativas brasileiras, já foram consumidas em torno de 25 bilhões de reais. Desses 25 bilhões de reais, um terço, ou seja, quase 8 bilhões, foram as cooperativas paranaenses que captaram. E para qual modalidade, para qual instrumento que elas mais captaram? Elas captaram basicamente para industrialização. E isso se justifica de forma bastante simples. O nosso estado ele tem uma cultura de, além de produzir grãos, também de produzir alimentos em termos de proteína animal. Então, nós precisamos e temos esse reflexo diretamente no crédito rural quando observado que as nossas cooperativas estão utilizando principalmente esses recursos para a questão da industrialização. Muitos abatedouros, muitos parques industriais que trabalham com proteína animal são os que mais necessitam desses recursos. E quando você fala em investimento, você tem um retorno basicamente direto para a sociedade de modo geral, tanto no médio no curto, médio e no longo prazo. Nós temos aí muitos empregos diretamente oferecidos para a construção desses armazéns, esses frigoríficos. Temos muitos empregos diretos aí de médio prazo aí com as pessoas trabalhando nessas industrializações, nesses processos, e também o retorno que isso traz para o município, para aquela região que está alocada a essa industrialização. E nesse sentido, nós podemos dizer assim que não foi utilizado todo o recurso ainda do Plano Safra. Vai ser utilizado? A tendência é que sim, que ultrapasse esse valor. Entretanto, o que a gente pode destacar também é que esse Plano Safra, quando comparado com outros, a taxa de juros estava um pouco mais elevada, o que consequentemente retrai tanto o processo de investimento como também o processo de custeio e industrialização das nossas cooperativas, do produtor rural. Então, o custo de produção, mais uma vez, correlacionando o que nós comentamos antes, Sérgio, ele foi um dos fatores primordiais para que o produtor rural ele pudesse travasse seus investimentos e sua intensificação em tecnologias, principalmente. Porque hoje, com um recurso X, ele precisa de mais recursos do Plano Safra para você investir na mesma área que ele plantava antes, devido a esses custos de produção. Então, o que nós, como cooperativas, estamos buscando? Né? Estamos tentando buscar viabilidade através de um plano safra mais consistente que vai ser publicado aí, que vai ser lançado a partir de julho desse ano. Agora, você falou nesse novo plano safra, né? O setor produtivo do Paraná sempre faz suas reivindicações, né? Sempre tem aí uma forte presença e sempre é muito ouvido por quem compõe, quem confecciona, quem estuda os planos safras, né? Quais são as reivindicações? O que é que vocês estão pedindo aí para o próximo plano safra, Salatiel Turra? Nós, de modo geral, aqui do Sistema CEPAR, sentamos com todas as instituições aqui do Estado, né, Secretaria da Agricultura, IDR, FAEP, FETAEP, e construímos um documento que muito é bem visto pelo governo federal,
Além disso, nós também fizemos um alinhamento junto com a nossa Organização Brasileira das Cooperativas, que é a OCB, aonde nós propomos, baseado em estudos e baseado em informações concretas, um volume aí de recurso na ordem de 410 bilhões de reais. Então, saindo aí de 340 do que foi publicado esse ano, solicitamos aí 410 bilhões de reais para crédito rural. Destes, Sérgio, 285 para custeio e comercialização e o restante 125 bilhões para investimento. Então, nós entendemos que investimento também traz, e é um dos principais fatores que trazem um desenvolvimento local e regional para os nossos municípios. Além disso, nós estamos também solicitando um aumento aí para a questão de seguro rural, de recursos para subvenção. Foi disponibilizado, lançado no último Plano Safra, 2 bilhões de reais. Nesse momento, nós estamos pedindo para esse novo Plano Safra 2,5 bilhões de reais. Nós acreditamos que aquele produtor que não acessa o crédito rural para fazer sua produção de produtos aí, de grãos, ele também tem que ser assistido de uma certa forma de que ele não tenha prejuízo nas suas atividades devido a alguma adversidade climática. E para isso, então, o governo deve baratear o custo da apólice dele, pagando uma subvenção ao prêmio desse seguro, ou seja, estimulando que ele contrate um seguro rural para quando de alguma adversidade climática ele não tenha prejuízo financeiro. E nesse sentido também, nós estamos solicitando que seja elevada, principalmente os percentuais de exigibilidade, de depósitos à vista, de 25% para 34%, o que também traz um fôlego e traz uma disponibilidade de recursos financeiros aí para os nossos produtores maior. A poupança também, aumentando de 55% para 65%, quando eu falo em poupança, eu me refiro à poupança rural, e também a questão da LCAs, saindo aí de uma ordem de 35% que está sendo praticada hoje para 60%. Ou seja, esses mecanismos, Sérgio, fazem com que exista uma disponibilidade maior de recursos para os nossos produtores, para os nossos cooperados, para as nossas cooperativas, investir cada vez mais. E como eu destaquei anteriormente, a questão de industrialização é um dos principais fatores de desenvolvimento regional para as nossas cooperativas do nosso estado. E, além disso, disponibilizar crédito rural para os nossos agricultores familiares automaticamente está beneficiando nossas cooperativas, porque mais de 70% dos nossos cooperados são agricultores familiares. Então, crédito rural para a agricultura familiar é crédito rural também para as cooperativas. Por fim, gostaria de destacar que nesse Plano Safra, como você bem comentou, nós temos uma safra latente, pujante, cheia de produção e precisamos de armazenagem, precisamos de armazéns para armazenar esses produtos. Então, foi um dos principais pleitos também, recursos direcionados a linhas de que atendem esses investimentos, como o PCA, por exemplo. Então, nós solicitamos aí taxas de juros adequadas, um valor de recursos que atenda a necessidade e para as linhas direcionadas que possam ser investidas e possam trazer esse retorno que seja evidente para a sociedade como um todo. Ô Turra, mas quando você fala em armazenamento, recurso para armazenamento, você também se refere para que o produtor tenha a possibilidade de ter seu silo armazenar na propriedade ou é já mais para recursos para armazenamentos em outras instituições? E existe a linha de financiamento dentro do Plano Safra chamado PCA, que contempla a questão da armazenagem. E lá você tem tanto a pessoa física ou pessoa jurídica pode acessar esse recurso, essa modalidade. Então, quando eu falo em armazenamento, eu me refiro a todos os processos, tá, senhor Sérgio? Nós temos aí essa questão de ter uma disponibilidade de armazenagem pessoa, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica. Então, automaticamente, quando nós pleiteamos essa modalidade, nós estamos atendendo todos os beneficiários que ela pode atender. Tá certo, então. Salatiel Turra, economista e analista de desenvolvimento técnico do Sistema CEPAR, falando aqui no RIC Rural Podcast dessa semana. Turra, muito obrigado, viu, pela gentileza aí de
conceder essa entrevista para a gente, trazer seus conhecimentos e essas informações para dar aí um panorama geral do que a gente tem dentro do agro. Uma última coisa que eu vou te falar bem rapidamente, o produtor hoje, ele tem que estar atento a quê? Porque muito se fala, você abre todos os sites do agro, não tem um que não fala sobre o desenvolvimento da safra americana, sobre o câmbio, sobre a definição, inclusive, do plano safra, né? Você, como economista, o que você falaria se você fosse produtor hoje? Você estaria atento a quê para esses próximos dias, com relação ao seu negócio e a sua safra e o seu produto que está até armazenado? As informações de modo geral, dados, nós precisamos estar atentos à questão de mercado internacional, nós precisamos estar atentos à questão de adversidades climáticas, nós precisamos estar atentos à tecnologia empregada. Muito traz diferença quando você traz tecnologia para a sua produção. E essa tecnologia, eu costumo dizer que ela está relacionada às informações que você obtém para tomada de decisão, mas também ao produto que você vai colocar no teu solo, que tendo uma qualidade essencial, uma tecnologia importante, e você traz um resultado de forma adequada. E por último, assistência técnica, seja ela da pública ou privada, mas que tenha uma assistência técnica para que você saiba produzir de forma correta e também ganhar um espaço no mercado de uma maneira adequada. Então, informação, tecnologia, transformação digital são os principais pontos que os produtores devem estar atentos para que você saiba aproveitar as oportunidades do mercado. Muito obrigado, Turra, mais uma vez. Uma boa semana para você e que a gente tenha aí. Bom, tá chovendo, né? Já foi um alento, esse troço já deu uma alegria aí, uma chuva na hora certa. Então tá todo mundo contente por aqui no interior, onde tem lavoura e onde tem máquina agrícola. Turra, obrigado, hein? Um bom dia aí para você e até uma próxima. Eu que agradeço. Tenha um bom dia a todos. Bom, conversamos com o Salatiel Turra, do Sistema Cepar, economista, no RIC Rural Podcast dessa semana, e a gente volta semana que vem contando com a sua audiência e seu prestígio. Muito obrigado, gente, e até lá.